Então, as duas posições têm seus méritos, mas têm seus defeitos. Então, qual é o mérito da primeira, tradicional? Foca no evangelismo, o que é bom, o que é importante. Jesus disse, ide, pregai o evangelho, pregai. Então, esse é o mérito, é algo bom. O problema é que ignora muitas outras coisas. A pessoa, às vezes, está com fome, com frio e doente, e o missionário está lá pregando a palavra. Será que é a melhor maneira de lidar com essa pessoa naquele momento? Existe um ditado que barriga vazia não escuta o evangelho, né? Porque a pessoa tem outros problemas e urgências de sobrevivência. Provavelmente o pensamento dela é, eu estou aqui a ponto de morrer e essa pessoa está falando de Bíblia e outras coisas. Eu quero é comida. Veja, não estou falando que pregar o evangelho é errado nessas horas, porque a pessoa precisa muito mais de comida e de roupa, de salvação eterna. É até melhor para a pessoa. Só que a nossa mente, o ser humano, não funciona assim. Então, vou dar um exemplo para a gente entender o problema disso. Se você está com uma dor no ombro, e uma dor insuportável no ombro, e você está no médico, vai lá no médico na consulta para ver o problema na sua dor do ombro. E o médico olha e vê que você está com a unha encravada. E ele esquece a sua dor no ombro e começa a falar apenas de coisas que você pode fazer para ter um cuidado das unhas melhor e uma qualidade de vida melhor. Ele começa a argumentar que a unha encravada dá muito problema e é muito incômodo e a sua vida vai melhorar. Provavelmente você vai estar pensando, sim, eu sei, e são conselhos até bons, eu quero para mim, mas primeiro cuida aqui do meu ombro, que está doendo e doendo extremamente, para depois eu conseguir. Então, o problema, a dificuldade, né, a deficiência dessa primeira posição é mais ou menos nessa linha. Ela iguala a missão com o evangelismo e acaba excluindo todo outro tipo de trabalho, de ação, de ajuda, de atividade. O problema da segunda é que esquece do evangelismo e se concentra nessa paz, no shalom. Então, o objetivo agora é não necessariamente evangelizar, mas ensinar bons modos, dar oportunidade para as pessoas, para que a sociedade mude, a sociedade seja uma sociedade melhor, mais pacífica, uma sociedade que funcione com ordem e decência, e as coisas progridam, as crianças tenham acesso ao que elas precisam e assim por diante. O mérito é que essa posição demonstra amor pelas pessoas, que nós também devemos demonstrar. Então, veja, ambas as posições têm seus méritos e seus defeitos. Qual é, então, uma solução para esse problema? Nem a posição tradicional, nem essa moderna são suficientes. É olhar para o que a Bíblia nos ensina. Tá? O que a Bíblia nos ensina. Afinal, é na Bíblia que nós vamos encontrar todas as nossas respostas. Então, a gente tem que buscar entender o que é missão, não necessariamente a partir da igreja, não necessariamente a partir da sociedade, das necessidades, mas a partir do próprio Deus. Porque a Bíblia nos mostra um Deus que envia para missões, desde o começo. Então, você pega Abraão, Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e o enviou para uma terra que ele prometeu. A história se desenvolve, nós temos José, que é vendido ao Egito, mas depois, no decorrer da história, o povo, Jacó e sua família, são enviados ao Egito para sobreviver. E nós vemos Gênesis 50, que José reconhece, olha, o mal que meus irmãos queriam fazer, Deus usou para o bem. Então, é como se ele tivesse sido enviado ao Egito para salvar a família dele, os egípcios e as nações ao redor. Nós temos na história
os profetas, convocados por Deus, enviados para anunciar a mensagem, condenar o pecado, chamar ao arrependimento, anunciar a salvação em Cristo. Então é Deus, e é a partir de Deus que nós vamos entender o que é e qual é a missão da igreja. E, obviamente, talvez o mais importante e central de tudo isso é que foi Deus que enviou o seu Filho para a missão que ele tinha para seu Filho e para o seu plano de salvação. Então, Jesus Cristo, ele falou várias vezes: o Pai me enviou. Eu fui enviado por Deus Pai. E aí, baseado então no Deus que envia, e principalmente em Jesus Cristo, que veio ao mundo enviado, o que Jesus fez? Jesus enviou a igreja. Então, quando a gente pensa em missão, a nossa cabeça vai direto para Mateus 28, a grande comissão: ide, pregai o evangelho, né? E eu estarei convosco até os confins da terra, toda autoridade me foi dada. São as palavras de Jesus. Em Marcos, nós temos uma outra versão dessa grande comissão, e no capítulo 1 de Atos, nós também temos, com outras palavras, Jesus enviando os discípulos, né? E ali em Atos ele fala para pregarem em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E no Evangelho de João, a gente não vê a grande comissão. Mas no Evangelho de João, a gente vê algo muito maravilhoso, que é a oração que Jesus fez pelos discípulos, antes dele ir para a sua morte. E ali do capítulo 13 até o final de João, é Jesus conversando, uma conversa bem íntima, só com os seus discípulos, só com os discípulos fiéis, porque Judas já tinha saído. E ali Jesus está confortando, consolando, revisando o ensino. E ele termina esse discurso, esse último momento de aprendizado com uma oração. E nessa oração ele fala: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então veja, se a gente quer entender qual é a missão da igreja, a gente tem que ver o que Jesus fez, porque nós somos enviados como Jesus foi enviado. Depois que ele ressuscitou, ele enviou formalmente: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando. Só que não é só a comissão formal em Mateus 28, não é só as palavras de Lucas em Atos, é também a oração que o próprio Cristo fez. Ele envia a igreja ao mundo para fazer o que ele fez. No capítulo 20, depois que ele ressuscitou, né, ali no Evangelho de João, Jesus fala: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a nossa missão, o que é missão? A gente tem que entender missão a partir da missão de Jesus Cristo. Não é nem a visão tradicional, não é nem a necessidade, não é uma revolução social e trazer o shalom de Deus e melhorar. A gente tem que olhar o que Cristo fez. Porque nós somos enviados para fazer o que ele fez. Nós somos enviados para sermos imitadores de Cristo, para sermos discípulos que obedecem os mandamentos de Jesus Cristo. Então a nossa missão, ela é a partir da missão de Jesus Cristo. Marcos 10, 45 nos conta qual foi a missão de Jesus então. A missão de Jesus foi servir. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A missão de Cristo é a missão da igreja. Então, o que é missão? Missão é fazer o que Cristo manda e mandou a igreja fazer. Tá? Isso que é missão.